A comunicação que vamos apresentar aqui hoje dá seguimento ao projeto de iniciação científica CNPq, FAPERJ e UERJ, que vem sendo desenvolvido por alunos bolsistas da graduação. O objetivo inicial da pesquisa seria fazer uma análise das revistas acadêmicas de artes visuais e suas relações com a tecnologia e os desafios propostos pela utilização desses meios. Como ponto de partida, buscou-se construir uma análise quantitativa que pudesse ser utilizada na elaboração de um breve panorama dos periódicos científicos na área de artes, e, em seguida, especificamente na área de artes visuais. Do ponto de vista metodológico, os dados foram obtidos na plataforma Sucupira, utilizando os dados mais recentes disponíveis, quadriênio 2013-2016, embora no momento do início da pesquisa já estivéssemos em 2020. Demos continuidade ao processo de tratamento e cruzamento de dados obtidos na plataforma, juntamente com as informações disponibilizadas nos sites de cada uma das publicações listadas. Com a criação da base de dados gerada, foi possível obter, de uma forma mais concreta, recortes e, consequentemente, a constituição de um cenário da produção acadêmica das revistas de arte no Brasil, de acordo com os objetivos dessa pesquisa. Em 2018, a Diretoria de Avaliação da CAPES inicia um processo de aprimoramento dos instrumentos de avaliação, através da formação de grupos de trabalho integrados por membros da comunidade acadêmico-científica. Enquanto discutia-se o aperfeiçoamento de critérios, o resultado do quadriênio 2017-2020 era esperado com certa normalidade até meados de 2021. Naquele momento, o cruzamento de dados oficiais com a pesquisa qualitativa, realizada nas plataformas de periódicos específicos, nos permitiu verificar, sem muita surpresa, que as revistas melhor avaliadas são aquelas que recebem maior apoio institucional e financeiro. Mas o fato de que essas revistas necessitam de apoio estrutural para a sua avaliação, junto ao fato de que a avaliação dos programas de pós-graduação depende do funcionamento e excelência de revistas acadêmicas, nos coloca, então, diante de um paradoxo estrutural a respeito do funcionamento de revistas que não recebem tais apoios de modo proporcional à competência esperada. Afinal, por que razão ainda se faz uma revista? Segundo dados oficiais, em 2018, o orçamento executado da CAPES foi cerca de 3,8 bilhões de reais. Os valores entraram em queda a partir de 2015, quando foram gastos 7 bilhões de reais. A partir de então, anúncios de cortes significativos tornaram-se recorrentes. O orçamento atingiu seu pico mais baixo, já sob a gestão do pastor Milton Ribeiro, que assumiu a pasta da educação, reiterando influência religiosa no governo e na política brasileira. Em 21 de janeiro de 2022, a Folha de São Paulo divulga áudio em que Ribeiro afirma que, a pedido do presidente Bolsonaro, o Ministério da Educação prioriza os amigos do pastor Gilmar. Cláudia Mansani Queda, de Toledo, é a terceira substituição ocorrida na presidência da CAPES durante o governo Bolsonaro. Em meados de setembro de 2021, ainda sem a divulgação do resultado da avaliação do quadriênio 2017-2020, a nova presidente firmou o ato destituindo todo o Conselho Técnico Científico, responsável pelas avaliações dos cursos de pós-graduação do país, sob o pretexto de corrigir a quantidade de seus integrantes, segundo o estatuto do órgão. A dissolução do CTC, abrindo caminho para questionamentos jurídicos, foi seguida pela paralisação da avaliação quadrienal, determinada pela Justiça Federal, sob a alegação de que uma mudança de regras aplicada retroativamente poderia trazer prejuízos, aludindo ao princípio jurídico da irretroatividade. No dia 3 de novembro de 2021, a CAPES interpôs um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, onde procura demonstrar ausência de surpresa. Com o recurso recusado, a CAPES apresentou no dia 19 seguinte requerimento de suspensão da liminar, também indeferido. A sentença promulgada pelo presidente do tribunal se justifica por uma suposta demora na apresentação de recursos. Talvez essa a gota d'água. 6 coordenadores e 46 consultores das áreas de matemática, probabilidade e estatística e de física e astronomia renunciaram coletivamente, e no meio da semana seguinte, as renúncias somavam mais de 100. Os pesquisadores criticam a atual presidência da CAPES por priorizar a apresentação de propostas de cursos novos, a PCN, sem concluir a avaliação do quadriênio 2017-2020, baseado em que os parâmetros para a avaliação de cursos novos dependem da avaliação quadrienal.
Diante desses novos dados coletados, através da leitura de jornais e publicações oficiais e da ordenação cronológica dos fatos, nota-se o que aparenta ser um método ou estratégia de governo. Contínua, apesar das sucessivas trocas de gestão no Ministério da Educação e na CAPES, que parece visar o desmonte do processo de construção do conhecimento no país. A paralisação das avaliações do quadriênio 2017-2020 é um fato grave. Interrompe a pesquisa que vinha sendo realizada, impossibilitando a continuação da análise quantitativa e colocando em suspensão os critérios avaliativos que vinham sendo desenvolvidos nos grupos de trabalho dentro da CAPES. Essa interrupção deixa um vácuo na construção de um perfil mais apurado e atual da produção acadêmica em artes. A própria avaliação dos programas de pós-graduação está suspensa. O apagão provocado pela inexistência de dados recentes causa impacto direto nos diversos processos seletivos para pesquisadores, que utilizam de forma direta ou indireta as avaliações para tomadas de decisão dos órgãos de fomento e prejudica o financiamento das pesquisas e o processo de produção e circulação de ciência no nosso país. A suspensão das avaliações também proporciona um cenário de insegurança jurídica, que favorece programas mal avaliados anteriormente a pedirem revisão de suas notas, uma vez que a Justiça contestou os critérios utilizados de forma retroativa. A antecipação da abertura de novos cursos em relação à avaliação quadrienal também é grave, pois derruba barreiras que balizam a avaliação criteriosa dos cursos submetidos, podendo favorecer a exploração do meio como mercado pelo setor privado, interessado, sobretudo, na liberação de cursos na modalidade à distância. Muito obrigado.